Nós devemos tomar muito cuidado para não ficarmos presos na tradição cristã ou na tradição evangélica. Existem muitas pessoas que estão firmando a sua fé em teologias de tradição humana, sendo que a própria palavra de Deus relata que existem profecias e que existem revelações que Deus estará descortinando diante dos nossos olhos para que entendamos essas profecias apenas no final dos tempos. Você sabia que Deus revelou a Daniel que a profecia estaria selada e este selo estaria sendo retirado apenas no final dos tempos? E é sobre isso que nós vamos meditar no dia de hoje. É sobre isso que nós vamos meditar no vídeo de hoje. Existem revelações profundíssimas que estão na palavra de Deus, mas infelizmente muitos cristãos estão presos nas teologias de tradições humanas. Fica comigo porque, mais uma vez, nós vamos meditar na parábola das 10 virgens e as revelações que Deus tem acrescentado aos nossos corações através desta palavra e desta parábola maravilhosa. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Se você prestar bastante atenção, existem ensinos fundamentais para que você possa acompanhar os vídeos aqui do canal. E em quase todos os vídeos eu tenho falado sobre o ensino das 7 festas do Senhor, os significados e os cumprimentos proféticos dessas 7 festas do Senhor. Eu também tenho falado a respeito do ensino das 2 casas de Israel, que é um ensino básico, que é um entendimento básico para você compreender as profecias mais importantes da palavra de Deus. Sem esses 2 entendimentos, provavelmente nesse vídeo aqui você vai ficar perdido. Provavelmente você vai ficar perdida se você não conhecer o ensino das 2 casas de Israel e também o significado profético das 7 festas do Senhor. Nós vamos hoje, mais uma vez, meditar na parábola das 10 virgens, com essa visão de que Deus tem revelações novas para a igreja no final dos tempos. Aqueles que ficam presos em teologia de homens, certamente são aqueles que vão dormir no final dos tempos. São aqueles que, pode ser que até sejam fiéis ao Senhor, mas vão estar dormindo porque estão presos em teologias que foram estabelecidas pela tradição cristã ou pela tradição evangélica. O nosso Deus, ele ama a teologia que ensina as pessoas a caminharem no caminho de Jesus. Mas quando falamos de profecia, quando falamos do espírito da profecia, nós não podemos congelar as revelações, porque para cada tempo da igreja, Deus tem revelações novas. Pensando nisso, vai lá comigo em Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, mais uma vez, um texto que eu tenho lido aqui com uma certa frequência, mas esse texto também é um texto base para que entendamos. Deus tem revelações novas para a igreja no final dos tempos. Daniel, capítulo 12, no versículo 8, diz assim: Eu quem? Daniel? Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: Meu senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: Vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Notou aqui, versículo 9, Daniel se interessa pela palavra, se interessa pela continuidade das revelações. Você sabe a história de Daniel, todas aquelas revelações maravilhosas que ele recebeu desde o tempo de Nabucodonosor. Deus foi mostrando para Daniel ali o que aconteceria no passar de todos aqueles reinos que sucederiam à Babilônia. Então, ele recebe as revelações e ele se interessa dizendo: me conta mais, me fala mais sobre essas revelações. E Daniel recebe a palavra do Senhor. Encerra o livro. Fecha a profecia, porque esta profecia será selada para o tempo do fim. Olha o versículo 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. Olha só isso. E nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Então, pensando nesse texto aqui de Daniel, dos versículos 8 a 10, né? Daniel 12, dos versículos 8 a 10, o que está acontecendo aqui? Daniel se interessa pela revelação, Deus fala para Daniel: as revelações a seguir, Daniel, é para o tempo do fim, é para a minha igreja do final dos tempos. Sela esta profecia. E aqui mora o perigo de algumas pessoas ou de alguns teólogos que querem congelar
a teologia, congelar as revelações a respeito do final dos tempos, sendo que Deus ainda não revelou tudo. Segunda coisa, o versículo 10 que está aí na tela, está dizendo o quê? Olha o final do versículo, eu deixei essas frases aí marcadas, né? Nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Ou seja, muitos não vão entender as profecias a respeito do tempo do fim, e aqueles que são chamados de sábios entenderão. Então, queridos, nós vemos, primeiro, que Deus tem as revelações para o tempo do fim, não podemos ficar presos em tradições humanas, em teologias que foram congeladas há séculos, né? Temos a base que foi estabelecida pela igreja primitiva, pelos pais da igreja. Nós vemos ali tudo aquilo que os apóstolos ensinaram, que os primeiros pais da igreja ensinaram. Nós estamos falando ali dos discípulos, né? Do apóstolo João, Policarpo, nós estamos falando de Irineu de Lyon, nós estamos falando de homens que ficaram ali que ensinaram muitas coisas ali no período dos primeiros séculos. Nós sabemos que tem toda aquela história em relação ao Império Romano, à influência romana na teologia. Nós precisamos saber o que a igreja primitiva ensinava, a maneira que a igreja primitiva estava unida na sua teologia, nos seus ensinamentos, e saber em qual momento veio a apostasia e foram estabelecidas os ensinos, as doutrinas que procedem de homens. E Deus, ele vai resgatar algumas revelações, porque a igreja precisa estar firmada naquilo que está escrito na palavra de Deus. Existem muitas coisas na teologia que são filosofias. Por exemplo, pessoas que falam sobre o arrebatamento, dizendo que a noiva não pode sofrer, que a noiva não pode sujar as suas vestes na tribulação. Queridos, isso não é um argumento bíblico, isso é um argumento filosófico. Você vai notar que muitos argumentos são argumentos que foram instituídos, que foram colocados pela tradição cristã, pela tradição evangélica, mas nós precisamos ser como os cristãos bereanos, olhar para a palavra de Deus e ver se realmente a palavra de Deus diz assim essas coisas. Vai lá comigo em Salmos capítulo 119, no versículo 105, eu já vou colocar aí na tela, que é um texto super conhecido, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Primeira coisa, o texto está nos mostrando uma lâmpada. O que isso significa? Significa que nós precisamos ter a palavra de Deus como um recipiente, como algo físico em nossas mãos, e olhar para essa palavra que foi escrita e entender que tudo que está escrito ali vai iluminar, vai direcionar os nossos caminhos. É como se o salmista estivesse dizendo: tenha a sua Bíblia na mão e deixe a sua Bíblia conduzir você, deixe a palavra de Deus, a palavra escrita conduzir você. É como se você tivesse um recipiente desse aqui, ó. Quando o salmista fala sobre lâmpada, ele está falando sobre esse recipiente aí. Só que essa lâmpada, ela precisa de um combustível, porque a lâmpada, ela precisa estar acesa. Vai lá comigo em Salmos capítulo 133. Salmos capítulo 133, vamos ler dos versículos 1 a 3. Que diz assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce para a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quando você olha o versículo 2, ele fala sobre o óleo que desce sobre a cabeça, ao qual desce para a barba de Arão e desce para a gola das suas vestes. Se você notar, o versículo 1, ele fala que é agradável ao Senhor que os irmãos vivam em união. O versículo 2 fala sobre essa unção sendo derramada sobre a cabeça de Arão, que vai para as barbas, e também fala a respeito desse orvalho de Hermon, né, que desce sobre os montes de Sião. O versículo 1 fala sobre uma comunhão, sobre uma união. Essa união não é uma união comum. Por quê? Porque o versículo 2 cita Arão. Arão Arão foi o primeiro sumo sacerdote. Quando Deus, através desta palavra, faz essa conexão da união dos irmãos com a unção que desce sobre a cabeça de Arão, ele está falando que a igreja precisa estar em união, assim como o sumo sacerdote fazia. Presta atenção aqui. Quando nós nos reunimos em oração, quando nós nos reunimos e fazemos uma reunião promovendo a busca pela presença de Deus, uma reunião de oração, nós recebemos esse dom sacerdotal e a igreja precisa entender isso. Porque é agradável ao Senhor que os irmãos vivam unidos ou vivam em união. Aqui não é uma união qualquer, está falando sobre uma união que promove a oração. Nós precisamos nos unir com os nossos irmãos em oração.
Porque a igreja, quando está unida em oração, ela recebe a unção que estava sobre a cabeça de Arão. É uma unção sacerdotal que nos capacita a olhar para o povo, pegar essa demanda do povo e apresentar a demanda do povo a Deus. A igreja ganha autoridade para interceder pelos seus liderados. A igreja ganha autoridade e recebe uma unção especial porque na união, na comunhão, o Senhor ordena a sua bênção. Então, queridos, olha só a importância de viver unido, de viver em corpo, de estar em comunhão com os irmãos. Não existe essa história de buscar a presença de Deus sozinho. Você faz o seu devocional sozinho, você busca a presença de Deus sozinho, mas você precisa ter um grupo de pessoas ao qual você compartilha da comunhão, da oração. Então, uma igreja unida, os irmãos que se unem em oração, em comunhão, são pessoas que vão receber uma unção especial para poder interceder e fazer o trabalho sacerdotal aqui nesta terra. O versículo 3 fala a respeito dessa unção sendo derramada como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Orvalho fala a respeito de uma chuva, de uma unção que está descendo ali, que é uma unção, que foi a unção derramada no Pentecostes, e também será a unção, as últimas chuvas. Eu não tenho tempo para falar disso, mas eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre as primeiras chuvas, chuvas temporã e as chuvas serôdia. As primeiras chuvas derramadas ali na época da igreja, né? Atos capítulo 1, ali a partir do versículo 8, Atos capítulo 2, o derramar do Espírito Santo, as primeiras chuvas, chuvas temporã. As segundas chuvas são as chuvas serôdias, as últimas chuvas para o amadurecimento do fruto. Deus estará restaurando ministérios através dessa união, uma união em oração. Agora, eu falei Salmo 119, capítulo 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. E esse Salmos capítulo 133, essa união dos irmãos, que é como o olho que desce sobre a cabeça de Arão, vai para a barba. Se você prestar bastante atenção e fazer essa junção dos dois textos, você vai perceber que ter vida de meditação da palavra de Deus, olhar para a Bíblia escrita como sua regra de fé, meditar, não só acompanhar devocionais rasos, meditar na palavra de Deus. E se você tiver vida de oração, se você buscar a presença de Deus na sua casa, no seu lugar secreto e também com os irmãos, Deus derramará uma unção especial sobre a sua vida. Sabe o que isso significa, querido? Significa ter a lâmpada acesa. Quando você tem vida de oração e tem vida de meditação da palavra, você está completando a lâmpada para que você possa enxergar o que está acontecendo no final dos tempos, o que vai acontecer no tempo que nós estamos vivendo e nos anos adiante. Por quê, queridos? Porque nós vamos ver nesta parábola, e eu nem comecei ainda a leitura da parábola, você vai perceber nessa parábola que nós vamos entrar no período mais escuro da história. E aqueles irmãos que não têm vida de oração, que não têm vida de meditação da palavra de Deus, por mais fiel que seja, ainda que ele não se perca para a condenação eterna, essa pessoa vai dormir para os acontecimentos deste mundo. Muitos cristãos vão sofrer, vão dormir, porque não estão vendo as coisas que estão acontecendo. Os seus entendimentos estão embaralhados, estão bagunçados, porque os seus olhos e ouvidos espirituais não estão sendo iluminados pela lâmpada, vida de oração e vida de meditação da palavra de Deus. Agora, você entendendo essas duas coisas, e não esqueça, queridos, não esqueça dessas duas coisas. Primeiro, Daniel tem revelações, Daniel profetizou, está escrito no livro de Daniel que Deus tem revelações para o final dos tempos. Segunda coisa, nós precisamos ter vida de oração e vida de meditação da palavra de Deus. Vida de meditação te traz o recipiente. Vida de oração te traz a unção que é derramado sobre aquela lâmpada para que a luz se acenda. O óleo, o azeite que abastece a lâmpada e ilumina os seus olhos espirituais, ilumina e dá entendimento aos seus ouvidos para que você possa ver e ouvir aquilo que está acontecendo diante dos seus olhos. Muitos cristãos vão dormir no final dos tempos por não ter vida de oração e por não ter vida de meditação da palavra de Deus. Vai lá comigo em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Vamos ler a parábola das 10 virgens e mais uma vez vai ser uma meditação e vai ser uma meditação com uma leitura um pouco mais dinâmica. Em alguns momentos eu vou deixar as referências aqui, eu vou deixar aí as referências para que você medite depois na palavra de Deus, para que você entenda. Existem muitos estudos conectados a essa parábola das 10 virgens e alguns desses estudos eu só vou citando no decorrer de cada um dos versículos. Agora olha só, se você prestar bastante atenção, nós vamos ver que Mateus capítulo 25 está conectado com Mateus capítulo 24.
E o que isso significa? Jesus está falando ali o sermão profético, o sermão para o final dos tempos. Jesus fala sobre o princípio das dores, Jesus fala sobre a grande tribulação e Jesus fala sobre a sua vinda, uma vinda com poder e grande glória. E ele conecta a parábola das 10 virgens, com esse sermão profético. Mateus, capítulo 25, o versículo 1 diz assim: Então, olha só, então, o que isso quer dizer? Ele está fazendo uma conexão do que ele estava falando do sermão profético com essa parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Primeira coisa, o texto fala sobre o reino dos céus, e não o reino nos céus. E nós vamos encontrar vários textos, Jesus falando sobre o reino dos céus e não o reino nos céus. O que isso significa? Quando nós falamos no, nós estamos falando em um lugar físico. Quando nós falamos do, nós estamos falando de origem. Então eu olho e falo, aquele reino ele é dos céus. Este reino, ele pertence aos céus, mas ele não é dos céus. Ou seja, o reino que Jesus vai estabelecer na sua vinda não é um reino que será nos céus, é um reino dos céus. Jesus Cristo, ele volta, ele glorifica a sua igreja e ele estabelece os padrões dos céus aqui nesta terra. Você lembra? Que seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Existem muitos cristãos que não conseguem compreender a promessa de que a igreja não vai morar no céu. Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, estará trazendo os padrões dos céus para essa terra. E mais uma vez eu vou deixar aqui na descrição os estudos que eu falo a respeito do milênio, o reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo, o 7º e último milênio em que Jesus Cristo estará reinando aqui nessa terra. Então a primeira parte nós precisamos entender. Ele fala assim, então o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Por que 10 virgens? Porque ele está nos preparando como virgens, o apóstolo Paulo fala isso, nós estamos sendo preparados como virgens. Virgens, aqueles que se separam para o seu noivo, aqueles que não se prostituem com outros deuses, com outras religiões, com ensinos que não procedem na palavra de Deus. E esses que são virgens estão aqui como embaixadores do reino, proclamando o reino de Deus, que ainda não foi estabelecido de maneira literal, mas nós falamos dos princípios do reino como embaixadores, dizendo Jesus Cristo vai voltar, porque o reino não será nos céus, o reino será dos céus. Olha o versículo 2. Versículo 2 diz assim, 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Primeiro, nós precisamos entender que virgem significa aquelas que foram separadas. Lembra? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E você vai ver nessa parábola que todos foram chamados, mas poucos escolhidos. Por quê, queridos? Porque muitas pessoas amaram mais o mundo do que as coisas de Deus. Virgens nécias. A palavra nécia significa tolo, ímpio ou incrédulo. Aquelas que eram virgens nécias eram consideradas incrédulas. Mesmo frequentando a igreja, elas eram nécias, incrédulas. Não acreditavam naquilo que estava sendo pregado e não viviam aquilo que estava sendo pregado. Segunda coisa, o texto fala que 5 eram prudentes. A palavra prudente significa inteligente, sábio, atento. Aquele que é prudente está atento, prestando atenção nas coisas que estão acontecendo. Então, dentre essas 10 virgens, 5 eram nécias e 5 eram prudentes. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos embaixadores. Queridos, as virgens do Senhor precisam ser embaixadores nesta terra. E Deus tem nos separados como virgens para sermos embaixadores dessa terra. Agora, como eu falei, na parábola está mostrando aqui 5 virgens. 5 virgens prudentes, atentas, e 5 virgens nécias, essas que são incrédulas, também chamadas de virgens tolas. Agora olha só o que diz o versículo 3. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Queridos, um grupo de cristãos que são essas nécias, que são essas virgens nécias. Os cristãos que pegam a sua Bíblia de vez em quando, os cristãos que ignoram a vida de oração. E você vai notar que esses cristãos, eles ignoram a vida de oração. Por quê? Você lembra dos 2 textos que eu li? Salmos, que fala a respeito de ter vida de oração e meditação na palavra de Deus. Se você prestar bastante atenção nesse versículo 3, você vai perceber que essas virgens não levaram azeite consigo.
Como eu falei, não ter vida de oração significa não abastecer a lâmpada do seu entendimento com a unção e com a revelação do Senhor. Ter a Bíblia na mão e não ter vida de oração significa não receber a unção para que Deus ilumine através dessa lâmpada, através deste fogo da lâmpada, as revelações diante dos seus olhos. Existem muitas pessoas que frequentam igrejas, muitas pessoas que assistem vídeos como esse, mas não têm vida de oração e é por isso que seus corações estão duros, é por isso que essas pessoas não conseguem entender nada do que eu estou falando aqui nesse vídeo. Por quê? Porque têm a Bíblia na mão, mas ignoram a vida de oração. São as virgens que não levam azeite consigo. Agora, essas virgens, elas também podem ser chamadas de virgens ou cristãos nominais. Você já viu, queridos, aqueles que frequentam a igreja, levam a Bíblia e às vezes, por não terem vida de meditação e de oração, até esquecem a Bíblia na igreja? Tem pessoas que esquecem a Bíblia na igreja e nem voltam para buscar. Por quê? Porque aquilo que está na palavra de Deus ainda não é prioridade para a vida delas. Agora, olha o versículo 4. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. As virgens prudentes são os cristãos que têm a palavra de Deus em seus corações. São frequentes no culto e são, de certa forma, pessoas que oram. E já já você vai entender por que eu estou usando. De certa forma, são pessoas que oram. Por quê? Porque essas virgens, elas estão caminhando, elas são prudentes, elas são atentas, mas elas pecam em algo, e já já eu vou falar a respeito do grande erro que as virgens prudentes cometem. Olha o versículo 5. E tardando o noivo, foram todas, presta atenção nisso, foram todas tomadas de sono e adormeceram. O que significa isso, queridos? Significa que todas as virgens dormiram. E aí, nós precisamos ter esse costume de fazer perguntas em nossas meditações. Você tem o costume de fazer perguntas nas meditações que você faz? Nas suas meditações? Por exemplo, nós precisamos perguntar para esse versículo 5. Versículo 5, por que as virgens, as 10 virgens, todas, por que todas foram tomadas de sono? Por que todas as virgens foram tomadas de sono? Todas dormem. Dormir significa dormir espiritualmente. Significa não entender o que está acontecendo. Significa não discernir as revelações que o Senhor tem para as nossas vidas. Lembra das revelações? Deus tem revelações para o final dos tempos, mas as virgens não conseguem discernir nem sequer o que está acontecendo em relação ao cenário mundial, à geopolítica mundial. As pessoas ficam procurando mais o anticristo do que o sinal do verdadeiro, do Cristo. São pessoas que não conseguem discernir as revelações da palavra de Deus. Porque, agora, eu volto a fazer essa pergunta, por que as prudentes dormiram? Querido, se você ler 1 Tessalonicenses no capítulo 5, dos versículos 1 ao 11, ali explica, mais ou menos, dando um zoom na parábola das 10 virgens, o porquê que alguns cristãos vão dormir no final dos tempos. Eu vou deixar aqui a referência a 1 Tessalonicenses, capítulo 5, dos versículos 1 a 11. Jesus Cristo virá como ladrão apenas para aqueles que estão com suas lâmpadas apagadas. Agora, volto a fazer a pergunta. As virgens prudentes dormiram com as virgens nécias. Por quê? O versículo 6 vai nos falar um pouquinho, mas eu já quero dizer aqui. As virgens prudentes acabam dormindo. Por quê? Porque no versículo 4 está dizendo que elas levaram as suas lâmpadas, mas os azeites estavam nas vasilhas. Queridos, azeite na vasilha não tem funcionalidade. O azeite, a unção, a sua vida de oração, ela não pode ser guardada. A sua vida de oração tem que ser colocado junto com a vida de meditação. Assim como você tem a sua Bíblia na mão e medita nela, você não pode guardar a sua lâmpada, você não pode guardar o azeite na vasilha. As virgens prudentes só dormiram junto com as virgens nécias, porque essas virgens dormiram assim como as nécias. Elas só dormiram porque elas guardaram os azeites nas vasilhas. Azeite não é o lugar do azeite não é na vasilha, é na lâmpada. E essas 10 virgens dormem. Agora presta bastante atenção nisso. As 10 virgens estão dormindo. As nécias, porque ignoraram tudo a respeito da palavra de Deus, eram cristãos nominais, mas as prudentes, aquelas corretas na presença de Deus, elas dormiram porque guardaram suas vidas de oração, porque elas pararam de meditar a respeito das novas revelações. São aqueles cristãos que são arrogantes,
que eles olham para tudo aquilo que foi ensinado, para tudo aquilo que foi revelado e param de orar a respeito de suas meditações. Nós enxergamos aqui uma certa arrogância, uma certa soberba de cristãos antigos que pararam de orar, que pararam de jejuar, que pararam de buscar a unção de Deus para novas revelações, porque já tem uma teologia estabelecida. Todo cristão que olha para as profecias todo cristão que olha para as profecias do final dos tempos e acredita que tudo já foi revelado, são cristãos arrogantes que estão guardando as suas vidas de oração em uma vasilha. Vida de oração, azeite não deve estar na vasilha. Você precisa meditar na palavra de Deus e colocar em oração as suas meditações. Olha só o versículo 6, que revelação maravilhosa. Versículo 6 diz assim: mas, à meia-noite, ouviu-se um grito, eis o noivo, saí ao seu encontro. Aqui nós encontramos várias revelações e a primeira delas é meia-noite. Quando o texto diz mas à meia-noite, está falando o quê? Está falando sobre o período mais escuro dentro das 24 horas. Presta atenção nisso, eu já falei em outros vídeos. A meia-noite é o período mais escuro de um dia, é o período mais escuro de 24 horas. Na maior parte dos países, o ápice da noite, o ápice da escuridão acontece à meia-noite. A meia-noite ela tem uma representatividade, o horário da meia-noite representa o período mais escuro daquelas 24 horas ou o período mais escuro da história da humanidade. Aqui está falando a respeito de um anúncio, de um grito que será dado no período mais escuro da história. E aqui nós vemos e temos que conectar outros vídeos que a igreja estará no período mais escuro da história. E o período mais escuro da história é aqui simbolizado pelo horário da meia-noite. Logo em seguida nós vemos que se ouviu um grito. Mas espera aí, se as 10 virgens dormiram, quem é que dá esse grito? Quem é que dá o grito da meia-noite? E aqui eu quero que você preste bastante atenção, porque nós encontramos na parábola apenas 10 virgens. Só que nós sabemos que o número 12, que é o número do governo da igreja, que é um número de um governo de reis e sacerdotes, o número 12 sempre foi um número que representa a nação de reis e sacerdotes do Senhor. Desde a época em que Deus deu a promessa a Abraão, Isaac e a Jacó, nós vemos ali as 12 tribos sendo formadas a partir dos 12 filhos de Jacó, os 12 patriarcas que se tornaram as 12 tribos, as 12 tribos que se tornaram 12 províncias, essas 12 províncias que futuramente se tornam 2 reinos. Existe ali os acontecimentos, e aqui entra o ensino das 2 casas de Israel. Esses 2 reinos, né, as 12 tribos são separadas e viram 2 reinos, e nesses 2 reinos nós vemos o plano de Deus para a salvação dos judeus e para a salvação dos gentios. Aqui no ensino das 2 casas de Israel, nós encontramos as 2 virgens restantes que vão se unir a essas 10 virgens que representam o governo da igreja. Agora, 12 tribos de uma maneira apenas simbólica, de uma maneira apenas espiritual, porque nós temos que entender, as 12 virgens representam a totalidade da igreja. A totalidade dos reis e sacerdotes do Senhor. Essas virgens que dão o grito da meia-noite, e nós temos certeza disso, queridos, por quê? Porque esse grito, quando o texto cita que houve um grito, esse texto foi escrito no original grego, mas nós sabemos que o grande mestre, que é aquele que veio revelar aquilo que era sombra, o grande mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele cita o grito que acontece à meia-noite, ele está nos levando para o ensino das festas do Senhor. Você lembra do ensino das festas do Senhor? Vou deixar aqui na descrição o ensino das festas do Senhor. Páscoa, Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo é o nosso pães asmos, ele nos libertou, ele morreu na cruz do Calvário para nos libertar do fermento do pecado. Jesus Cristo é as primícias, ele morre, ressuscita, e por causa de sua morte e ressurreição, nós ressuscitaremos também, festa das primícias. Festa de Pentecostes, ele revestiu a igreja de poder no início da igreja primitiva, ele derramou o Espírito Santo e por causa disso foi cumprida em nossas vidas o Pentecostes, o derramar do Espírito. Agora, festa das trombetas, trombetas fala a respeito de um grito, de um anúncio, a igreja está tocando trombetas neste tempo. Tem também a festa da expiação e a festa dos tabernáculos. Todas essas festas representam tempos proféticos
Tempos proféticos que direcionam a igreja para tempos determinados de Deus. Quando o texto da parábola das 10 virgens cita grito, sabe o que ele está dizendo? Olha para a festa das trombetas, porque no período mais escuro da história, no período da grande tribulação, a igreja estará nessa tribulação e a igreja precisará tocar a trombeta. Grito ou Ion Teruá, que representa grito ou anúncio, é um período em que a igreja estará tocando trombeta dizendo: a festa da expiação está próxima. A festa da expiação que representa o retorno de Jesus. Queridos, é impossível você conhecer o ensino das festas do Senhor e conhecer o ensino das duas casas de Israel e ainda ser pré-tribulacionista. É impossível. Por quê? Porque todas essas coisas essas cerimônias que aconteciam no Antigo Testamento eram cerimônias que estavam nos guiando e nos direcionando para aquilo que é e para aquilo que vai acontecer ainda. As sombras, as cerimônias que eram sombras e que nos leva para as realidades que Jesus está cumprindo. Então, o versículo 6 fala sobre o período mais escuro da história, as duas virgens que foram ocultadas de maneira proposital, tocando trombeta e Yom Teruah, gritando, anunciando a volta de Jesus. E também fala a respeito de que todos começaram a sair ao encontro, né? O grito, eis o noivo, sair ao seu encontro. Não é apenas um momento, queridos. A nossa vida é uma vida em que nós estamos saindo ao encontro do Senhor. Nós estamos caminhando ao encontro do Senhor. Muitas pessoas pregam a parábola das 10 virgens, dizendo que aqui acontece o momento do anúncio, quando acontece o grito e Jesus já volta. E não é assim. O texto está nos mostrando através dessas palavras-chave, palavras que nos conectam à lei, os salmos e os profetas, palavras essas falam sobre períodos. Agora, olha o versículo 7. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E na realidade, queridos, aqui, quando o bicho pega, todo mundo corre para a Bíblia, todo mundo corre para a igreja. Muitas pessoas se dizem cristãos, mal frequentam a igreja, não oram, mas quando as coisas ruins estão acontecendo, logo acontece isso, né? As virgens se levantam e começam a preparar as suas lâmpadas. Todos precisam se preparar, mas nós temos que ter em dia a vida de oração e a vida de meditação na palavra de Deus. Não podemos deixar para o último tempo. Eu falei sobre 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do versículo 1, ali nos mostra: Jesus Cristo só virá como ladrão da noite para aqueles que estão dormindo, para aqueles que não têm vida de oração e vida de meditação na palavra de Deus. Agora vamos ler os versículos 8 e o versículo 9, são versículos que estão conectados, que diz assim: e as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem e comprai-o. Queridos, vida de oração não se transfere. Nós estamos acostumados com a tecnologia, né? Nós transferimos dados de um celular para o outro, nós transferimos vídeos, nós compartilhamos muitas coisas, e é muito bom compartilhar com os nossos irmãos. Agora, é impossível você compartilhar a sua vida de oração, a sua vida de intimidade, é impossível você compartilhar a sua vida de meditação. Você pode transferir ali parte daquele conhecimento, você pode dar a informação, mas o real sentido da revelação é apenas para aqueles que têm vida de oração e vida de meditação. Nós vamos ver aqui no texto que as virgens nécias, elas falam às prudentes: por favor, dá um pouco do vosso azeite. Só que isso não tem como acontecer, queridos. Por quê? Porque a minha vida de oração, ela serve para a minha caminhada com Deus, para o meu relacionamento com Deus, para o meu ministério. Você precisa, através da sua vida de oração, produzir esse azeite. Ainda que sejamos companheiros de roda de oração, de grupo de oração, aquela unção, aquele azeite, a revelação só virá para o seu entendimento se você tiver a sua vida de oração. Não dependa da vida de oração dos outros, mas desenvolva a sua vida de oração com o Senhor. E é por isso, queridos, que nós vemos várias vezes o livro de Apocalipse dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Queridos, Deus, Ele quer que tenhamos vida de oração e vida de meditação da palavra de Deus para que desenvolvamos os nossos sentidos espirituais. Deus quer abrir os seus olhos espirituais. Deus quer abrir os seus ouvidos espirituais. Por quê? Porque vida de meditação e vida de oração melhora ou aumenta, né, os sentidos espirituais, o sentido espiritual da visão e o sentido espiritual da audição. Vai lá comigo no versículo 10.
E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas, as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. As bodas do Cordeiro será a celebração literal da festa dos tabernáculos, e a igreja estará casando com o noivo aqui na terra. Queridos, nós não vamos morar no céu, e nós já estamos vendo há muitos anos a teologia que foi estabelecida por tradição de homens, que nós vamos fazer as bodas do Cordeiro lá no céu. Nós não vamos encontrar nenhuma passagem no Antigo Testamento falando sobre a igreja, sobre o Israel de Deus morando no céu ou tendo o casamento com o seu noivo no céu. Nós vamos encontrar uma ou duas passagens em algumas falas de Jesus que parece que nós vamos morar no céu. Quando ele fala sobre as moradas, mas não são moradas no céu, querido, nós precisamos ler o contexto inteiro. Nós seremos as moradas eternas. Nós seremos as moradas eternas. Ó portais eternos, levantai as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Eu também tenho vídeos aqui falando sobre que nós seremos glorificados, os portais eternos, que nós teremos a glória de Deus. Nós seremos as moradas eternas. É por isso que Jesus envia o Consolador, para que o Consolador habite em nossos corações, através dele habitar em nossos corações. Quando nós formos glorificados, os nossos corpos serão glorificados. Nós seremos revestidos de poder e nós não seremos mais alma vivente, seremos espírito vivificante. Quando o texto fala que o noivo se encontrou com as virgens que estavam apercebidas e entrou com eles para as bodas, está nos direcionando para as bodas do Cordeiro, que é o ano do descanso, que é o ano do milênio, que é o ano da celebração, onde nós estaremos com o nosso noivo, com o nosso Senhor, celebrando de maneira literal a festa dos tabernáculos. Você vai encontrar Zacarias capítulo 14. Se você ler o capítulo inteiro de Zacarias 14, você vai notar ali a descrição completinha da celebração literal. Jesus Cristo estará reinando no milênio, nós estaremos participando de maneira literal da festa dos tabernáculos, e todas as nações da terra serão conduzidas para celebrar a festa dos tabernáculos, para estar com o nosso noivo nas bodas do Cordeiro. Agora olha o versículo 11. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Sem vida de oração e meditação, você pode acordar tarde demais. Você precisa da lâmpada acesa para o período mais escuro da história. Queridos, se você notar, como eu falei, e essa é uma parábola muito conhecida, nós temos aqui 10 virgens, 5 acordam para a condenação eterna e as outras 5 acordam a tempo e são resgatadas ali daquela cegueira espiritual. Presta atenção nisso, porque muitos que estão dormindo vão dormir para a condenação eterna. E muitos cristãos que são piedosos, que são fiéis, vão dormir, vão sofrer no período mais escuro da história, mas vão acordar a tempo para a salvação. Então, meus amados, você tem a opção de fazer parte de um desses 3 grupos. Agora, olha o versículo 12. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. As 2 virgens que estão ocultadas, as 2 virgens que foram ocultadas de maneira presencial, são as virgens que estão diante do Senhor de toda a terra. Presta atenção, porque esse versículo 12 fala que o Senhor olha para aquelas virgens nécias, dizendo que não as conhecia. Queridos, Zacarias capítulo 4 e Apocalipse capítulo 11 fala sobre essas 2 virgens, as 2 testemunhas do Senhor, que são judeus e gentios, que assistem ou estão diante do Senhor de toda a terra. Ter vida de oração e vida de meditação da palavra de Deus te faz conhecido diante do Senhor de toda a terra. O texto ali fala que as 2 testemunhas, que os 2 ungidos do Senhor, são aqueles que estão diante do Senhor de toda a terra. Significa que quando você tem vida de meditação, quando você tem vida de joelho no chão, você está diante do Senhor de toda a terra. É por isso que nós precisamos nos apresentar diante do trono da graça todos os dias da nossa vida. Nós precisamos estar na presença de Deus, porque isso aqui que nós estamos vivendo espiritualmente, nós vamos viver, nós vamos estar com o Senhor e nós vamos conhecer o Senhor. Então, alguns não serão conhecidos por Deus, porque ignoraram a vida de relacionamento com Deus. E aqueles que não dormiram em nenhum momento são aqueles que estão diante do Senhor de toda a terra. Versículo 13 diz: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora.
Ser vigilante significa ter uma lâmpada para vigiar o território quando tudo estiver escuro. Lembra que eu falei no início do vídeo? No início não, no meio do vídeo, né? À meia-noite, o período mais escuro da história, nós precisamos estar com as nossas lâmpadas acesas, nós precisamos ter vida de oração, vida de meditação, porque vai estar tudo escuro e você, como um vigilante, precisa estar atento aos acontecimentos deste mundo e às revelações da palavra de Deus. Sejamos um vigilante tendo vida de oração e vida de meditação da palavra de Deus. Agora, eu finalizo aqui, queridos, dizendo o seguinte. Dentro dessa parábola das 10 virgens, nós encontramos 3 classes de pessoas. 3 tipos de cristãos que nós vamos ver, e nós já estamos enxergando nesse tempo que nós estamos vivendo. O primeiro tipo de cristão são as virgens nécias. As virgens nécias são aqueles que frequentam igrejas, são aqueles que às vezes nem frequentam igrejas, assistem vídeos no YouTube, mas não têm vida de oração, mal meditam na palavra de Deus. Eles têm a Bíblia sim, têm a lâmpada na mão, mas não oram, não meditam, são cristãos nominais e não querem participar do corpo de Cristo. Quando precisa de algo, vai pedir oração, são cristãos nominais. As virgens prudentes são aqueles cristãos piedosos, são aqueles tementes a Deus, são aqueles que frequentam igrejas, são aqueles que em determinado momento tiveram suas vidas de oração, mas por causa da tradição, por causa da teologia, pararam de meditar para ter revelações novas e deixaram os seus azeites nas vasilhas. Não coloque a sua vida de oração na vasilha, porque você pode ser uma pessoa prudente e piedosa, mas por causa da tradição, por causa da teologia, da tradição cristã, da tradição evangélica, você tem deixado de meditar na palavra de Deus. Existem muitos cristãos que já não estão mais nessa altura do vídeo aqui. São aqueles que querem devocionais rasos, são aqueles que meditam de maneira rasa, estão dormindo para as revelações. Cristãos que são salvos, mas estão dormindo para o que vai acontecer no final dos tempos. E por fim, nós temos as 2 virgens ocultadas de maneira proposital, queridos. As 2 virgens são aquelas que não dormem em nenhum momento e estão o tempo todo gritando, estão tocando as suas trombetas, estão gritando Yom Teruah, anunciando o dia da expiação, anunciando a volta de Jesus. Por quê, queridos? Porque são aqueles que estão em pé diante do Senhor. São aqueles que oram e meditam para terem revelações novas. São aqueles que desejam um avivamento. São aqueles que não se conformam com apenas as revelações do passado. As revelações do passado são importantes sim, mas nós precisamos clamar ao Senhor por revelações para o nosso tempo. Quem é você? Você faz parte das virgens nécias? Você é um cristão nominal? Você faz parte das virgens prudentes, que ama a palavra de Deus, mas não consegue ficar mais tempo meditando, se cansa rápido com uma mensagem, não consegue se aprofundar na vida de oração, na vida de meditação? Você está acostumado com a tradição do arrebatamento secreto? Você está acostumado com a tradição que fala que nós vamos morar no céu? Ou você faz parte das testemunhas que estão anunciando, que está buscando, que quer revelações novas? Quem é você na parábola das 12 virgens? Bom, mais uma vez, eu finalizo aqui essa meditação te agradecendo pela sua companhia. Que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo nos próximos vídeos.